as incertezas e o medo da solidão são apenas algumas das causas de tantos conflitos e aflições, especialmente quando chega a fase do namoro. Na lição de hoje, vamos entender o que a juventude é, como deve ser o namoro cristão e do que nossos jovens precisam. Primeiro tópico: o que é a juventude? Eclesiastes 11:10. Ele fala, Eclesiastes 11:10, Salomão, ele resume o que é juventude como vaidade. Ele fala que tudo nessa vida é vaidade, e ele diz também que a juventude é vaidade. Eclesiastes 11:10. A juventude é uma das fases mais bonitas da vida e também a mais perigosa. Uma pessoa deixa de ser jovem não apenas quando fica mais velha, mas quando atinge a maturidade emocional. Tópico A. A juventude, porém, ela apresenta uma grande complexidade nos dias de hoje. Frequentemente surge nesses períodos na cabeça dos jovens interrogações, frustrações e situações embaraçosas. Além das questões essenciais como quem sou, qual o sentido da vida, não está na revista, vai mostrar isso aqui, e qual o meu destino, são as perguntas mais frequentes que hoje os jovens enfrentam para eles mesmos. É marcado por mudanças psíquicas que são decisivas na vida posterior do indivíduo. O adolescente começa a entrar no mundo do adulto, vê seu corpo mudar, pouco a pouco ele vai deixando o seu mundo mágico de criança, onde tudo é maravilhoso, onde tudo eu posso, tudo eu quero, onde tudo é fantasia, para entrar no mundo dos adultos, tão desejado, mas temido. Primeiro exemplo aqui, nesta fase, muitas são descobertas, seja sobre o mundo, seja sobre si mesmo. E por isso, muitos são também os erros. Alguns erros mais cometidos são, tópico aqui, o primeiro, que é a juventude: busca irresponsável pelo prazer. Já chegou a revista? Deu? Acompanhe aqui. Tópico: a busca irresponsável pelo prazer. A energia física, a disposição para a vida e o espírito aventureiro são grandes vilões do jovem, pois o levam a excessos e atitudes inconsequentes, depois cobram dele um preço bem alto a pagar. Sansão, ainda jovem, mostrou-se indomável na busca da diversão e prazer. Isso lhe custou a honra, os olhos e a vida. A história de Sansão, ele nos relata que Sansão ele era separado desde o ventre da mãe, jovem, nazireu, e ele tinha suas responsabilidades, como também ele tinha algumas coisas que ele não poderiam ser feitas, que seria a bebida forte, corte do cabelo, não podia ser cortado o cabelo. E a Bíblia fala que o Sansão ele desceu junto aos filisteus, e ali ele encontrou a sua companheira, e diz que ele chegou ao seu pai e falou: pai, eu encontrei minha companheira, os filhos dos filisteus. E o seu pai relatou para ele: mas filho, entre nós, entre os seres humanos, tem uma mulher a qual você possa tomar como esposa, ou mesmo da família, da nossa tribo, da nossa nação? E ele simplesmente, como diz aqui, busca responsável pelos prazeres da vida.
Ele simplesmente disse: não, eu quero aquela vai ser minha esposa, minha mulher. E a história conta por detalhes como estava já todo programado na vontade de Deus, onde realmente Sansão, com as suas irresponsabilidades, ele perdeu os olhos, perdeu a honra quando foi cortado seu cabelo, onde ele não poderia ser cortado o cabelo, perdeu a sua honra, ele perdeu a presença de Deus na sua vida, busca de ser irresponsável pelos prazeres da vida, perdeu os olhos, que foram furados os olhos, e no final ele perdeu a sua vida pelo seu prazer. E também tem um outro exemplo também muito interessante, que é Rubem. E diz que Rubem, evidentemente, ele se deitou com a concubina do seu pai. E essa busca responsável pelos prazeres da vida lhe custou um preço muito caro, assim como foi com Sansão. Rubem era primogênito de Jacó, tinha o direito da primogenitura e a primazia da herança, honra e autoridade sobre seus irmãos. Resultado dessa busca pelo prazer foi pago um preço caríssimo. Porém, esses direitos lhe foram anulados. Vamos ver o que está escrito em Gênesis 49, do 3 ao 4. Rubem, tu és meu primogênito, minha força e o princípio do meu vigor, o mais excelente em alteza e o mais excelente em poder, inconstante como a água, não será mais excelente, portanto subiste ao leito do seu pai. Então o contaminaste, subiste a minha cama. Por isso alto, irmãos. Ele era o seu primeiro filho, primogênito. Ele tinha todas as bênçãos do Senhor sobre sua vida, sobre sua família. E ele perdeu por uma busca responsável pelos prazeres da vida. Ele se deitou com a esposa, com a concubina do seu pai. São os resultados de escolhas erradas. Assim como Sansão, como Rubem, infelizmente tiveram uma escolha errada na sua vida. Jovens crescendo, mulheres. Então, irmãos, precisamos escolher as coisas corretas. Por isso que estamos nesta manhã neste lugar. Na cultura judaica, o primeiro filho, ele herdava o direito da primogenitura. Este direito lhe concedia privilégios especiais. O filho primogênito recebia a bênção familiar, que resultava em uma herança espiritual e social. Além disso, ele possuía o benefício especial em relação à herança dos pais. E isso foi tirado dele por uma escolha errada. B. Tópico B. Prodigalidade. Prodigalidade. O que é prodigalidade? Ação ou efeito de prodigalizar, em que há ou demonstra esbanjamentos ou gastos excessivos e desperdícios. Muitos jovens gastam excessivamente e de modo irrefletido o que tem e o que não tem, com roupas, calçados, festas e outras trivialidades. Deste modo, coloca seus pais em apuros, desperdiçam recursos, comprometem o futuro e sofrem consequências desnecessárias, como foi o caso do filho pródigo. Então, essa palavra aqui, prodigabilidade, é o famoso ostentação nos dias de hoje. A famosa palavra que o jovem usa é ostentação.
é querer ostentar aquilo que não pode, né? Escravizam os pais numa situação difícil, tá? Existem exceções, tá? Mas é o que a lição está ensinando no dia de hoje. Coloca os pais em momentos difíceis, né? E tem causado muitos danos no meio da família. Tem o Dr. Robert Shai, ele é americano, né? E ele diz assim, ó, na criação dos filhos, nos últimos 30 anos, promoveu o desenvolvimento de filhos menos achegados à família, pouco comunicativo, com dificuldades de aprendizagem e incontroláveis. Os pais estão escravizados a uma sociedade materialista e promotora de realizações pessoais que os induz a gastar muito tempo no trabalho e muito dinheiro para realizar as vontades e consumo materialistas para os filhos. Se eu for olhar hoje globalmente, é isso que acontece. Os pais trabalham demais para fazer as vontades dos filhos e isso não tem fim, não tem limite. Existem muitos pais hoje endividados, né, para suprir as necessidades ou para reverter um defeito que há em família. De repente os pais não são presentes e tentam comprar a criança, o tempo perdido, fazer essa troca, né? Ou dar materiais, ou aquilo que necessita, computador, relógio, celulares, e assim vai, roupas de marca, e assim vai. Hoje é complicado. Agora no tópico 3, aqui, como aqui diz aqui no finalzinho do tópico, no tópico B, ele fala do filho pródigo, né? Então todo mundo já conhece a história do filho pródigo. Ele estava abençoado no leito da família, na casa de seu pai. Simplesmente pediu o pai sua herança, saiu ao mundo, gastou toda a herança que seu pai havia lhe dado, comeu bolotas de porco, para resumir bem a história, se viu numa situação bem difícil. Graças a Deus ele entrou em si, retornou e o pai aceitou, mas houve aqui um gasto desnecessário, houve aqui, como diz, uma ostentação na vida do filho pródigo, mas graças a Deus o Senhor recolheu, trouxe de volta para a glória do Senhor. Agora essa parte C, onde relata rebeldia, é um tópico difícil, é um tópico complicado, porque o autor da revista, ele trata unicamente a rebeldia da parte do adolescente. Mas é interessante a gente ter na nossa mente que a rebeldia, ele não vem simplesmente do jovem. Tem aquele jovem com causa e tem aquele jovem sem causa. A gente se fala muito dos jovens sem causa, né? Que os jovens são problemáticos, mas eles não têm causa para agir da forma que eles agem. Mas existe também os jovens que têm as suas causas, e essas causas são 80% são culpa dos pais. Então são dois lados. A revista traz um lado, traz a rebeldia dos jovens sem causa. Tá? E eu quero trazer aqui para os irmãos o outro lado, que é a rebeldia dos jovens com causa. Então vamos ler tópico C. Provérbios 29:15 diz: a vara e a repreensão dão sabedoria, mas o rapaz entregue a si mesmo envergonha sua mãe. Está dizendo aqui que todo rapaz sem repreensão, sem explicação de Deus, ensinamentos de Deus, ele vai envergonhar sua mãe.
Então vamos ver dois lados da moeda: o jovem rebelde sem causa e a do jovem rebelde com causa. Com a democratização da educação e a conquista da liberdade dentro de casa, muitos jovens não têm compreendido seu papel, transformando em libertinagem a liberdade que lhe foi outorgada. Além disso, muitos são desobedientes, desrespeitosos, petulantes e causadores de vergonha. Infelizmente, é uma das características apontadas por Paulo como a próprio dos fins do tempo. Em casa eu tenho PMG, né? Eu falo que é PMG, porque tem a criança, tem adolescente e tem o jovem em casa. E são totalmente diferentes um do outro, totalmente diferentes. Um pensa de um jeito, a outra pensa do outro jeito e o outro pensa do outro jeito. Uns têm causa, outros não têm causa. É complicado, é difícil. E por você associar tudo isso, para você orientar a todos, é de forma diferente. O que eu falo para um, eu não posso falar com o outro. O que eu falo com o outro, eu não posso falar para o outro. São diferentes, as cabeças funcionam diferente. Como diz o Luiz, os tic e os tecos dele não são iguais. Tem um psicólogo que me ajudou aqui nessa minha lição aqui, que ele diz assim, ó, isso aqui é para os pais, tá? Apesar de considerado normais na adolescência, especialista adverte que os conflitos nesta fase da vida não devem ser ignorados. Isso aqui são jovens com causa, tá? Não devem ser ignorados, mas enfrentados de forma a evitar distância entre pais e filhos em prol do bem maior estar da família. Muitas das vezes, os pais, quando têm problemas com os filhos, eles se distanciam. Eles deixam fazer os filhos que querem, como falamos aqui na ostentação, dá presentinhos, deixa ele quieto no canto dele. E é uma coisa que não devemos fazer. É uma coisa que não podemos abaixar a cabeça e deixar isso acontecer. Existe dificuldade dos pais em reconhecer que a demanda do filho mudou. O filho precisa ser ouvido de uma outra forma. Às vezes é preciso descer das condições de autoridades e conversar com o filho. A adolescência é uma fase de transformações e os pais, por vezes, continuam tratando os filhos como crianças. Vai ser sempre nossas crianças, né? Infelizmente. Mas o tratamento tem que mudar, irmãos. Temos que ser firmes quando tem que ser firmes. Temos que ser flexíveis quando tem que ser flexíveis. Temos que pegar na vara quando precisa usar a vara. Infelizmente, tem que ser desta forma. E os pais, por vezes, continuam tratando os filhos como criança. No entanto, os pais precisam se colocar numa posição de reconhecer que não tem mais o mesmo controle de quando era criança. No entanto, é preciso ir um pouco mais longe para começar a entender a questão. Se, por um lado, os adolescentes reivindicam voz e ouvido aos seus apelos, os pais, por sua vez, ignoram ou não observam essas reações e acabam por usar da autoridade e experiência da vida como forma de controlar ou combater as ações de rebeldia de jovens. Minha filha está cansada de... A gente discute muito em casa, principalmente com a Gabriele, né? Discute uma discussão saudável, viu, irmãos? Não é briga. E ela tem muito dúvidas em relação à vida, os acontecimentos da vida. Quer apresentar de escola, discute também bastante. E muitas das vezes a gente está querendo passar uma experiência a qual nós tivemos. Muitas vezes é normal dos pais. Mas aquela experiência nossa não serve para eles hoje. São épocas diferentes,
são dias diferentes, então não serve. Talvez o contexto de uma época para outra é totalmente diferente. Então não cabe a minha experiência nos dias de hoje, nos meus dias de antigamente, para os dias de hoje não cabe para eles. Você precisa entender, precisa compreender o que eles estão tentando dizer, o que ele está tentando dizer. Então precisamos abaixar a cabeça, ouvir, entender o que eles estão tentando dizer. Muitas das vezes interpretamos tudo errado. Muitas vezes nós interpretamos errado. E aí cria-se aquele conflito dentro do lar. Cria-se um conflito. Então, pais, vamos ficar atentos para esses jovens com causa. Algumas das causas que possam justificar sua rebeldia, olha só as causas. Separação ou divórcio. Nunca se viu em tanto tempo tantas famílias sendo destruídas, sendo dizimadas. E quem que pensa nos filhos? Que momento, no momento de uma separação se pensa nos filhos? Em nenhum momento. Briga constante entre o casal também é uma causa. Como que um lar conturbado entre os pais que se brigam, se agridem, como que o filho vai ter uma boa relação, tanto dentro de casa ou como fora de casa? Como vai ser a ação desse jovem fora de casa? Sabendo que dentro de casa ele não tem uma estrutura familiar. Dentro de casa ele não tem apoios dos pais, que os pais já têm os seus problemas, quer nem saber dos filhos. Como que podemos ajudar um jovem numa situação dessa? Agressão. Irmãos, quantos jovens, quantas crianças nos dias de hoje são agredidos pelos pais? É terrível. E é uma verdade hoje. É uma verdade. Você vê tantos vídeos que se espalham por aí que você fica aterrorizado. Os filhos são agredidos, são espancados pelos pais. Como que uma criança dessa pode crescer? Assédio é outro problema muito sério. Jovens com causa. O assédio. Irmãos, nós ensinamos nossas crianças, nós orientamos nossas crianças, mas o mundo aí fora é terrível. O mundo aí fora tem preparado laços, tem preparado embaraços para a vida desses jovens terríveis, dentro, fora de escola. Nós temos que orar muito, temos que jejuar pelos nossos filhos, temos que colocar nossos filhos nas mãos do Senhor diariamente. Que o inimigo, ele quer devorar, ele quer engolir, ele quer matar as nossas crianças. Drogas. Eu vi um comentário, né? Ontem eu vi um comentário, né? O cara falando que o filho, quando usa droga, todo mundo sabe, menos os pais. Todo mundo sabe que o cara usa droga, menos o pai ou a mãe que não vê. É interessante. Outra coisa, tomar cuidado, crianças, sobre drogas, nunca pega nada de ninguém desconhecido. Convite para fazer uma coisa diferente, fuja disso. Que uma vez que entra nesse caminho, é complicado. O pastor Manuel sabe disso. O pastor Manuel já teve muito problema por causa disso, né, pastor? Cuidou de uma casa de recuperação. Para recuperar uma pessoa dessa é complicado. E a pessoa sai se achando recuperada. Mas se apresentar diante dele a droga, o cara vai cair de novo, não vai, pastor? Então é muito difícil nos dias de hoje um drogado se recuperar. É muito difícil. Porque qualquer lugar hoje se encontra a droga. Qualquer lugar, qualquer canto, na escola, porta de escola, balada, aonde você for, na rua, qualquer lugar que você for, tem a bendita da droga para ser apresentada para vocês. Então fuja. Temos também a mídia. A mídia também, ela, você usando ela
usando de uma forma errada, também a mídia é uma causa que vem destruindo os nossos jovens. Se não usar com inteligência, com sabedoria, e diz os estudos que hoje criança de 8, 10 anos já tem acesso à internet. Já tem acesso à internet. Ou até menos, né? Hoje acho que até menos já tem acesso à internet. E o pior, que eles conseguem acessar qualquer página, qualquer coisa que se pode acessar, ele acessa. Então vamos tomar cuidado com a internet. Eles também mudam a cabeça, eles influenciam a cabeça das pessoas que não sabem usar, ou usar de uma forma errada. Irmãos, essas são as causas, né? São as causas que têm levado à rebeldia dos nossos filhos. Vamos estar atentos, vamos observar mais. E jovens, vocês também precisam se policiar. Respeito de assédio. E outra coisa que eu não falei também, que é muito importante, que eu pulei aqui, que é a depressão. Muitas das vezes achamos que a depressão só é para os mais velhos, né? Tem os problemas da vida, as dificuldades, as contas para pagar, né? É aluguel da casa, é aluguel do carro, é prestação. Não, infelizmente hoje a depressão tem trazido jovens à morte. A depressão é uma causa que tem destruído a todas as idades. Não tem cor, não tem raça, não tem posição social, todos. Recentemente, uma menina de 10 anos aqui, né, irmã, aqui no bairro aqui, né, se deu um tiro na cabeça, né, recentemente, esses dias atrás, né, 10 anos de idade. Agora você fala, uma criança de 10 anos de idade, o que ela pode ter na cabeça? E agora, recentemente, nós vimos aqui no SBT uma moça também, né, 17 anos também, que se matou, né, depressão, 17 anos. Tinha um bom trabalho, a sua imagem já era explorada pela televisão, quer dizer, já estava encaminhado na vida profissional, tá? E tirou a vida. Parece que a mãe morreu recentemente, né? E tirou a própria 17 anos de idade. E muitos casos outros que aparecem na vida aí que você fica de cabelo arrepiado. Então, a depressão é um caso muito sério, tem que ser observado. Filhos, vocês que se sentem de repente diferente, triste, abatido, coração apertado, tem que buscar ajuda imediata. Converse com os pais, por ajuda de profissionais, que a depressão é um caso muito, muito sério e leva à morte. Agora os rebeldes sem causa é um caso à parte, né, irmãos? Isso aí realmente tem famílias que o pai e a mãe são estruturados, conversam, e eu não sei. Recentemente eu vi um estudo que diz que a mente do jovem, eles trabalham sob pressão. Eles são desafiados constantemente. Eles são desafiados a provar que eles são melhores, que eles podem fazer aquilo, mesmo que isso lhe cause dano. Eu estava com o Luiz aqui, esperando o rapaz aqui no telhado aqui. Um grupo de jovens chegou da escola, né, Luiz? Sentado com um grupo de jovens aqui no ponto de ônibus. E, inclusive, estava até falando da lição, né? Estava comentando até da lição, né? Eu não sei o que deu na cabeça das meninas e de alguns meninos sentados no meio da rua, aqui na Cidade das Lágrimas. Sentado no meio da rua. E eu olhando aquilo, eu falei, o que leva um jovem desse
a sentar no meio da estrada das lágrimas. Eram, acho que 4 e pouco, né? 4 e pouco da tarde. Eles desafiam o perigo sem colher os resultados, sem saber dos resultados finais. Eles desafiam o perigo. Eles acham que estão acima do limite. Eles acham que estão acima da verdade, estão acima de todas as coisas. Eles desafiam. É impressionante. E tem muitos jovens que perdem suas vidas por isso. Tem muitos jovens por isso, por desafiar a própria vida, por achar que estão acima da verdade, acima de tudo e de todos. Os pais estão trabalhando ou estão em casa, achando que seu filho está na escola. Eles estão aprontando por aí. Então, irmãos, essa parte da rebeldia, então todos estamos envolvidos. Pais, filhos, temos que estar mais atentos. Infelizmente, os dias de hoje não tomam muito tempo. Infelizmente, é verdade. Para quem tem que trabalhar fora, toma muito tempo. Pai e mãe trabalham fora, os filhos têm que observar, têm que olhar, têm que conversar. Graças a Deus que os nossos filhos dentro da igreja, eles têm uma instrução diferente. A gente consegue passar para eles as instruções que vêm da parte do nosso Senhor, que vem da Bíblia Sagrada. E eles agem de forma diferente. Eles agem, mediante o mundo, eles agem de uma forma diferente. Graças a Deus por isso, que possamos continuar com isso e observar as nossas crianças. Em Efésios 6, do 1 a 4, ele diz assim, vós filhos, sede obedientes, para encerrar essa parte aqui da rebeldia. Efésios 6, do 1 ao 4. Vós filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bens e viva muito tempo nesta terra. Irmãos, essa aqui é uma profecia que tem se cumprido muito nos dias de hoje. Muito. Eu converso com meus filhos, eu falo, essa é uma profecia com promessa e tem cumprido. Se você assiste televisão, todo dia, toda hora, o que tem de jovem desaparecido? Jovens são ceifados a vida, porque não obedeceram o pai e mãe. Tem um caso recentemente, que eu vi, que uma moça disse à mãe, esse caso, são 2 casos, um caso que tinha uma moça que ela tinha 2 lugares para ir. Ela tinha uma balada e ela tinha uma festa religiosa, numa igreja. E ela escolheu primeiro a balada. Ela não retornou mais. Conclusão. Essa moça não retornou, morreu. Tinha 2 opções naquele dia: balada ou ir para a igreja. Não foi, perdeu a vida. E tem outra que falou para os pais que ia dormir na casa de uma amiga. Quer dizer, resumindo a história, sumiu também, morreu. E vós pais, a responsabilidade dos pais agora, e vós pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Não podemos criar nossos filhos com ira, não podemos irar. Devemos amá-lo, devemos ensiná-lo, apoiar as suas ideias, que jovens ele tem muitas ideias, mas devemos filtrar, eles têm que entender que nós devemos filtrar as ideias, tem ideias boas, tem ideias ruins, por isso que os pais têm que estar sempre juntos, para ajudá-los nas suas decisões. Tópico D. Vamos no tópico D
O que é a juventude? Agora, descaso para com Deus. Eclesiastes 12:1 diz assim, muito importante também, descaso para com Deus. Eclesiastes 12:1 diz: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venham a dizer: não tenho neles contentamento. Repetindo, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venham a dizer: não tenho neles contentamento. É complicado, irmão. A rebeldia e descasos diante de Deus nos dias de hoje. Eu me coloco na posição aqui de jovem, de adolescente, que eu também já fui jovem, já fui adolescente. Então, já passei uma parte de jovem adolescente na igreja, uma parte eu passei fora da igreja. E são duas coisas completamente diferentes, bem diferentes. Dentro da igreja, você respeita a vida, você ama seus irmãos, a palavra de Deus, conhecimento de Deus. E quando você se afasta dos caminhos do Senhor, é complicado, principalmente a juventude. E eu posso dizer que só estamos aqui, tanto eu como meus irmãos, que é a misericórdia do Senhor, é a oração, a intercessão da mamãe, do papai, dos irmãos também que acompanharam, né? Temos irmãos que acompanharam aqui no nosso crescimento, né? E que nós estamos aqui hoje. Fizemos descaso da palavra de Deus, sim, é um descaso que saímos, conhecemos a verdade, aceitamos a Cristo. Mas pela misericórdia de Deus, Ele nos livrou. Ele nos livrou todo o tempo, Ele cuidou, todo o tempo que estivéssemos fora. Ele ouviu as orações da mamãe, né? Ele cuidou. E a gente aprontava demais. A gente brincava. Estava conversando com meu irmão esses dias. E nós estávamos, então, e aí comentei ainda dessa aula com ele, né? Aí ele, você lembra quando nós éramos jovens, o que nós fazíamos? Eu lembro. É só misericórdia. Eu lembro que a gente saía dos bailes altas horas da noite. E eu lembro que, como diz a molecada no meu tempo, a gente dobrava o cabo do acelerador. Quer dizer, 4, 5 horas da manhã, aquela reta, passava todo aqueles cruzamentos, farol aberto, fechado, tudo. Uma roleta russa a gente fazia da vida. Fazia isso. Isso aí não é exemplo para ninguém, tá? Eu estou contando o que acontece quando a gente faz descasos com a palavra do Senhor. Isso aí é prova de vida. A gente fazia uma prova de vida. A gente dobrava, passava nos farol vermelho até lá embaixo. Todos. Se um carro cruzava a frente, já era. Tem outro caso também do livramento do Senhor. Eu lembro que a gente saímos também do outro baile. Aí arrumaram uma briga lá entre, arrumaram no baile, sei. Aí veio uma turma atirando, quer dizer, o grupo ficou tudo no meio. Uns atiravam para cá, outros atiravam para cá. Irmãos, é só Deus, irmão. É só Deus. E a gente naquele meio. Ele dava risada. Na hora assustado, depois dava risada. Achava engraçado. Mas Joelinho estava ralando, né, dona Cida? Joelinho ralou, muito choro, né? O Senhor ouviu a oração, guardou as lágrimas. Quando você sai dos caminhos do Senhor, o inimigo faz festa com a sua vida. Ele faz festa. Quando você faz descaso com a palavra do Senhor, os resultados,
é complicado, o resultado não é fácil. É só Deus na causa. Só Deus na causa. Isso são algumas outras. Tem outras coisas também que não vale nem a pena comentar. Então, descasos para com Deus. Como ainda não pensam na morte, olha aí, ó como o autor começa. Como ainda não pensam na morte, é o nosso caso, a gente pensava que ia morrer, senão não estava fazendo aquilo, né? Tem boa saúde, se acha inteligente, né? O que está falando inteligência, amigos e muitas oportunidades, não são poucos os que dão as coisas para Deus. Não são poucos que dão as costas para Deus. Abandonam a igreja e se voltam para os prazeres do mundo. Esquecem de que a vida é breve, a juventude e o vigor são vaidade, os atos são passíveis de punição e que na eternidade de nada valerá uma vida sem Deus. Sem Deus. Tem outro caso também, né, mãe? Tem outro caso aqui que me veio à mente, que foi da bomba que estourou, né? Lembra do dedinho? Mamãe estava na igreja, né, orando pelos filhos, né? E os filhos na rua aprontando. Teve um caso que a gente estava bagunçando. Crianças, e são maus exemplos. São pessoas, eu estou dizendo isso aqui, são pessoas fazendo descaso da palavra de Deus. São pessoas que deixaram, no meu caso, quando eu larguei a sair da igreja, são casos que aconteceram na minha vida, mas o Senhor teve misericórdia. Eu lembro que dessa vez eu tinha até um teste para fazer no Clube do Corinthians. Eu lembro, era num sábado que eu fazia esse teste para o Clube do Corinthians, fui convidado. E 2 dias antes, acho que o pastor Pedro também lembra, né, dessa situação. 2 dias antes eu estava na rua com os amigos, quer dizer, aprontando, estava soltando bombinha nos outros, passava de carro, soltava, pá, né? Aquela coisa toda, e veio um balão caindo. Aí fomos atrás do balão, vamos catar o balão, vamos pegar o balão. Eu não sei o que aconteceu, na hora que eu peguei na boca do balão, estourou. Eu não me recordo de ter uma bomba na mão, eu não me recordo, e também não me recordo de o balão ter uma bomba. Eu sei que na hora que eu peguei, estourou. A vista escureceu tudo, meu dedo já arrancou um pedaço do dedo, né? E o que eu me recordo é que eu fiquei uns bons dias de cama, 12 dias dormindo sentado, tomando 2 penicilinas por dia, né? Dormindo sentado. E o médico falou, ó, só Deus para recuperar a tua visão, porque para mim você já perdeu a visão. Todas as cordas tinham arrebentadas, e ficou só uma corda segurando meu olho. Mãe? Misericórdia de Deus. Quer dizer, perdi o meu teste, né? E hoje estamos aqui louvando ao Senhor. Mas é triste, irmãos, né? Não é fácil não. Descaso para com Deus, né? Uma pesquisa feita pelos alunos, essa pesquisa é interessante, é da ERA, a Escola de Líderes Adolescentes do Ministério PAVE, preparando o adolescente para a vida. Então eles fizeram uma pesquisa também, e baseado nessas pesquisas e respostas, vejamos algumas considerações importantes, o porquê que eles largaram ou fizeram descaso para com Deus. Tem razões também, tá? Algumas têm razões, ó. Má amizade é uma razão. Ele diz assim, ó, não há má amizade. A amizade é boa, a amizade é mal. O conteúdo da amizade é que pode ser bom ou mal, depende do conteúdo da amizade. 2 bandidos são amigos, mas o conteúdo, o que os torna amigo é que é mal. De fato, o jovem que se afasta do Senhor por causa das má amizades é porque ele não se identificou com o conteúdo, os valores e a base dessa amizade. Então, o primeiro fato é que eles me dão 5 fatos aqui. O primeiro fato é má amizade. O segundo fato, que é o mais conhecido e o mais cobiçado por todos,
os atrativos do mundo. Como esquecemos das verdades tão cristalinas da palavra de Deus a respeito do mundo? A Bíblia fala que o mundo já é maligno. Não ameis ao mundo, pois nem tudo que nele há não provém do Pai. E a outra é o namoro. Namoro, nós vamos entrar daqui a pouco aqui na questão do namoro, né? Um adolescente também, ele deixa ou faz descasos para com Deus se ele entrar num relacionamento a qual não provém do Senhor, sem direção. Então a tendência de ele largar os caminhos do Senhor é muito grande, tá? É muito grande. Decepções na igreja, também temos as decepções na igreja. Isso eu acho que todo lugar tem, mas eu acredito que o cristão que é salvo em Cristo, lavado no sangue do Cordeiro, tem as convicções de que Deus é Deus, ele não larga por qualquer coisa. Ele não larga por qualquer coisa. Então, temos as decepções e, por último, eles colocaram a família. A família também é um dos casos a qual tem afastado jovens da igreja, ou tem feito descaso para com Deus. Vamos ver aqui, na família é difícil mesmo, filho com pais ausentes, incoerentes ou pais incrédulos. A família é base para os relacionamentos. Apesar de todas essas influências negativas, ainda assim o poder de decisão está com o filho. Família é a maior fonte de influência de um ser humano, mas mesmo assim não determina as escolhas deste ser humano. Deus Pai educou seus filhos, Adão e Eva, que educou, que influenciou, mas quem determinou a escolha de obedecer e confiar ao Pai foram os filhos. Então, essa parte de descaso para com Deus é falta de conhecimento, é falta de buscar a presença de Deus, numa base cristã reforçada, uma base cristã bem elaborada, faz que os nossos adolescentes façam descasos. Segundo tópico, o jovem cristão e o namoro. Falar da juventude é falar do amor, do encantamento, dos sonhos e dos desejos de encontrar alguém com quem se relacionar afetivamente. No passado, moços e moças não se relacionavam como hoje. Era responsabilidade dos pais fazer os acertos para o casamento. Por sorte, isso mudou. Todavia, estão os jovens prontos para escolher sem errar. Sem errar? Deus não decide com quem cada um deve casar. Tampouco as pessoas nascem predestinadas umas para as outras. A escolha é livre e a decisão pessoal, mas há princípios a serem observados. O que é um namoro, né? Namoro aqui, não é um sinônimo de aproximação física exagerada, mas sim o início da procura de uma companheira ou de um companheiro para a jornada da vida. É a fase de conhecimento para o casamento. Quando o namoro é encarado dessa forma, passa a ter um sentido nobre. O namoro deve ser levado a sério, pois além de envolver sentimentos, serve como a fase de preparação para o casamento. Este, por sua vez, é mais que um contrato civil ou uma exigência social. De acordo com a Bíblia, é uma aliança entre o homem e uma mulher para uma união indissolúvel física e espiritual. Então, isto é um namoro. Letra A, Deus é conselheiro nas escolhas. Então, tópico 2, jovem cristão, Deus é escolheiro nas escolhas. Salmo 25:12 diz 25:12, qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará o caminho que deves escolher. Do homem são e o Provérbios 16:1 também diz, do homem são as pregações do coração, são as preparações do coração, mas do Senhor
a resposta da boca. Então, sim, devemos buscar conselhos diante de Deus para escolher para vocês, no caso, escolher as suas parceiras, escolher a sua mulher, escolher o seu esposo. Então, tem que buscar a direção de Deus. Deus é conselheiro nas escolhas. Lemos agora, né? O pensamento e as deliberações, está aí na revista, na página 58. Os pensamentos, as deliberações e os desejos são do homem. Podemos fazer planos, mas compreender os pró e os contra com riqueza de detalhes. Só mesmo o Senhor, assim, é sábio buscar nele a direção e a compreensão antes de cada escolha e decisão. Letra B. Nossas escolhas são livres, mas são ilimitadas. Números 36:6 diz assim: esta é a palavra do Senhor. Esta é a palavra do Senhor. Mandou acerca dos filhos de Zelofeade, dizendo: sejam por mulheres a quem bem parecer aos olhos. Portanto, que se case da família da tribo de seu pai. Então voltamos aqui às nossas escolhas, né? As escolhas são livres, mas limitadas. Por que limitadas? Porque a palavra nos ensina, né, que devemos sim buscar um cônjuge, né, que tem as nossas mesmas ideias, participamos da mesma mesa, da mesma fé cristã, e isso é a orientação de Deus para conosco, para todos nós, né? Para que não venhamos correr risco no futuro, para que não venhamos sofrer no futuro e nem os filhos no futuro, tá? Então a nossa escolha tem que ser juntamente com Deus. Tem um relato aqui do pastor, e ele diz assim: o aspecto primordial do casamento é a unidade espiritual. Não haverá essa unidade se ambas não forem cristãos. Paulo exorta os crentes contundentemente a não se misturar com incrédulos, a não participar de modo de vida, como se deixará partilhar de sua vida com uma pessoa que não faz parte da família de Deus. É isso que ele nos ensina. Quem namora um descrente, namora também seus pecados, seus vícios, seus problemas morais, seu mundanismo e tudo mais. Esse é só um resumo. Então, temos as nossas escolhas. 2 Coríntios 6, do 14 ao 18. O número 2 aí da revista. Tópico 2. Por razões ainda mais especiais, o Senhor nos orienta a não nos comprometer com pessoas cuja vida, princípios e costumes não sejam iguais aos nossos. Como poderia haver entendimento, paz e harmonia entre vidas tão antagônicas? Como pais que professam fé totalmente contrária a do outro poderiam dar aos filhos um ensinamento estável e coerente? O jovem cristão que deseja viver dias de paz deve atender a essas instruções e entendimento que elas não visam cercear a liberdade, mas preservá-la. Então, tópico 2, nossas escolhas são livres. Então, aqui a gente pode citar aqui o exemplo de Salomão, né? Era um rei sábio, mais sábio que houve na sua época, e ele teve as suas esposas, teve suas concubinas, e acabou misturando tudo, né? Então ele fez a vontade das esposas, a qual não compartilhava da mesma fé cristã, e viu o seu reinado no final dos tempos se degredir por causa das suas ações,
né? Suas esposas levantou altares para outros deuses, e todo mundo conhece a história dele, né? C. O jovem sábio ouve o conselho dos pais antes de decidir. Está lá em Jó 12:12, Provérbios 4:1, do 10 e 20. Os pais, pelo tempo de vida e experiência acumuladas, têm uma percepção maior da vida. Podem prever o que resultará de suas escolhas. Por certo, não são infalíveis em seus conselhos e previsões, porém muitos mais bem preparados para tais tarefas. Então, não são infalíveis, quer dizer, aquilo que eu citei. De repente, o nosso estilo de vida, a nossa experiência de vida hoje não cabe para eles, tá? A gente temos que atentar, ver o que eles precisam e estar orientando em referente a casamento, a namoro, a casamento e assim vai. Letra D, o jovem cristão não deve avançar os limites do namoro. Por influência da mídia permissiva da sociedade, pressão dos amigos, rebeldia ou curiosidade, muitos jovens têm trazido para o namoro aquilo que o Senhor concebeu ao casamento. O que era para ser bênção torna-se maldição e pecado. A visão cristã sobre namoro, carícias, sexo e outras formas de intimidade é única. Nesta fase da vida, devemos ser puros, respeitadores, tementes a Deus e pacientes. Onde há amor verdadeiro, não existe a necessidade de rupturas com a vontade de Deus. 1 Coríntios 13, do 4 ao 8. Além disso, Deus abençoa os que são puros. Hoje o namoro da juventude de hoje é bem diferente do nosso, né? Hoje eles se apaixonam muito rápido. Eu lembro que na minha época de namoro, nossa, a gente precisava conversar muito mesmo para a gente conseguir sair com uma moça, né? E hoje eles se olham e se apaixonam. Aquele famoso o ficar, né, que eles dizem, né? Esse famoso ficar tem destruído muitos jovens, tem destruído muitas vidas. Esse famoso ficar tem feito muito, tem trazido a nossa juventude a ter mais responsabilidade, a respeito em engravidar. Então traz um transtorno muito grande para a família. E um jovem, sabemos hoje que ele não tem responsabilidade para cuidar de outra vida. Um jovenzinho hoje não tem a responsabilidade. Então vai sobrar para os pais, vai sobrar para os avós. Então é uma criança que já vai nascer sem o amor da mãe. Ou se o pai vai ficar, ou se não vai. É um outro problema muito sério. Tem aqueles que assumem e tem aqueles que somem. São diferentes. Então são casos que precisamos prestar muita atenção, viu, crianças? Depois, a respeito do namoro, eu vou passar para vocês outro dia mais detalhado, tá? Que eu tenho que correr com a lição, tá bom? Esse assunto ele é extenso e ele é muito importante. Então vou passar com detalhes para vocês depois, tá? Letra D. Existe um tempo apropriado para o início do namoro. O texto de Gênesis diz que o varão deixará o seu pai e a sua mãe para unir-se à sua mulher. Isso significa que o tempo apropriado para o namoro e o casamento começa quando há maturidade, capacidade para tomar decisões, assumir responsabilidade e viver por conta própria. Fora isso, qualquer relacionamento torna-se precipitação, tentação e sofrimento. Então, aqui pelo autor, então, para mim assumir um namoro, eu vou precisar ter um trabalho, meus estudos já avançados, ter um trabalho e responsabilidade, para me começar a ter um namoro. Diante da lição, diante do autor aqui. É isso, né, irmãos? Tem que ser responsável, tem que ter um trabalho que eu vou ter que sustentar. Eu vou ter que ter minha casa.
Então é isso. 3. Do que os jovens precisam? Efésios 6:4. Alguém pode ler para mim, por favor? Vamos encerrar já já. Não devemos provocar, mas devemos ensiná-los eles na palavra de Deus, porque eles precisam e muitos. Por mais que eles muitas das vezes nos causa dor de cabeça, precisamos amá-los, precisamos tê-los nas nossas orações, para que essa vida é terrível, esse mundo é triste, esse mundo tem consumido muitos jovens, irmãos, e eles no mundo, eles são apenas umas presas, e o leão, o diabo estará para tentar devorar eles, tá? Letra A, de modo um lar seguro, onde os pais se amam, se respeitam. O que os jovens precisam? Modelos. A letra A, de modelo, um lar seguro, onde os pais se amam, se respeitam e procuram ser exemplo de pureza. Temor a Deus, honestidade é um campo fértil para o desenvolvimento dos filhos obedientes, calmos, sensatos e o que se rendem a Jesus. Quais serão as lembranças que seus filhos terão de casa no futuro? No futuro, e eles olharem para trás. Precisam também de instrução. Sempre que os pais falham na instrução dos filhos, estes se perdem e há grande prejuízo. Ser pai e mãe é instruir sem trégua os filhos que o Senhor lhe deu. Tá vendo? São alguns exemplos do que os nossos jovens precisam. Então, primeiro de modelo, segundo de instrução, terceiro de limite. Filhos sem lei são filhos sofredores e problemáticos. Não tenha medo de dizer não. Entenda qual o momento adequado para namorar e seja firme, pois isso dará a ele segurança, proteção e levará de muitas dores. E a letra D, de incentivo. Isso, irmãos, constantemente precisam desses 4 tópicos, constantemente as crianças. Jamais crie empecilhos para levar seus filhos à igreja, à escola bíblica ou qualquer evento cristão. Ajude-os a amar a casa do Senhor e no futuro eles não farão outras escolhas. Amém, irmãos?